A vida de um policial sempre é perigosa, mas existem momentos em que a adrenalina vai lá em cima quando é preciso perseguir um bandido. Muitas dessas perseguições são insanas e é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Estacionamentos públicos são lugares onde carros ficam parados, mas uma mulher no estado do Texas decidiu que era a hora de mudar as regras e usar o estacionamento de um mercado local para ficar dando voltas com seu carro sem parar. Quando isso aconteceu, a polícia começou a perseguir ela imediatamente, só que a situação não parou por aí. Essa mulher abriu o teto solar e começou a acenar para os policiais que estavam logo atrás. Depois de um tempo, a perseguição ficou cada vez mais intensa, com ela acelerando e quase acertando pessoas no caminho. A motorista chegou a bater no carro da polícia e em outros carros para continuar a sua brincadeira. Após muita insistência, ela finalmente foi parada e presa por dirigir alterada em espaço público. Um ladrão australiano de 19 anos estava dirigindo um carro roubado de madrugada quando a polícia conseguiu identificá-lo e iniciou uma perseguição pela estrada. Com uma câmera aérea de visão térmica, é possível perceber que o bandido abandona o seu carro porque percebe que não iria conseguir ir muito longe. Depois de muitos minutos tentando fugir a pé, o meliante tentou escalar uma grade, mas ficou preso, e foi nesse momento que os oficiais realizaram a prisão. Uma dupla de ladrões iniciou um assalto em uma loja e roubou mais de 300 libras em produtos. No início da filmagem, vemos Patrick Crihand, de 51 anos, e Steven Green, de 49, quebrando o vidro na entrada antes de invadirem o local. O roubo acabou demorando mais do que o esperado, e isso deu tempo para a polícia aparecer assim que eles estavam saindo. Para fugir, os dois entraram em uma rua estreita e os policiais realizaram uma perseguição que levou à prisão de ambos. Patrick e Steven ficaram presos por 3 meses e ainda tiveram que pagar uma multa para a loja roubada. Dirigir acima da velocidade pode até ser comum, mas continua sendo um crime. Imagens de uma viatura policial mostram um piloto de uma moto sendo perseguido depois de cometer essa violação. O motorista começou fugindo para fora da estrada, o que levou um dos policiais a perseguir correndo enquanto o suspeito ainda estava no veículo. Após alguns metros, a ignição da moto falhou e isso foi a oportunidade perfeita para o policial derrubar o infrator. Depois disso, a prisão foi realizada e o uniforme do policial ficou nesse estado que você está vendo aí agora. A sorte realmente existe ou é melhor acreditar na coincidência, hein? Um policial estava no seu dia de folga e decidiu colocar o lixo para fora. O que ele não fazia ideia era que ao voltar para sua casa, uma perseguição de carro estava acontecendo ao mesmo tempo, com um carro que não tinha respeitado um sinal vermelho entrando na sua rua e batendo direto na viatura estacionada. Sem entender nada, a única coisa que ele podia fazer era assistir o suspeito sendo preso na sua frente. Um jovem de 25 anos começou a andar de quadriciclo em uma estrada pública no estado da Geórgia, que é uma prática ilegal. Ao parar no sinal vermelho e perceber que a polícia estava logo atrás dele, o homem acelerou para longe. Isso iniciou uma perseguição com a viatura atingindo 88 km por hora, na velocidade máxima. Quando o motorista encontrou outra viatura na sua frente, ele desviou do veículo e entrou diretamente em uma área residencial. No local, a busca pelo motorista se intensificou até que ele passou pelo gramado de uma casa. Só que quando ele saiu, o infrator acabou caindo do quadriciclo, não conseguiu voltar e foi parado pelos oficiais. Você já viu uma perseguição de barco? Na Espanha, um pequeno barco que fazia parte de um esquema ilegal do crime organizado estava transportando substâncias ilegais. Durante meses, a polícia elaborou uma operação e na água aconteceu uma perseguição insana. Na filmagem, é possível ver o piloto criminoso tentando fugir com muitos pacotes antes da polícia conseguir pará-lo. Em certo momento, 2 barcos vão atrás dele em alta velocidade e no final da operação, mais de 12 toneladas de substâncias foram apreendidas e 63 pessoas foram presas. Em Seattle, uma vítima de 40 anos foi abordada por um assaltante armado que roubou seu carro com outro suspeito. O que era para ser apenas um roubo rápido se tornou uma perseguição policial pelas ruas da cidade, chegando até a estrada estadual. Quando eles perceberam que não iriam muito longe, um dos ladrões jogou a arma utilizada no assalto para fora do carro, em direção a uma vegetação. No final, enquanto o meliante que estava no banco do passageiro se rendeu logo ao sair do carro, o piloto decidiu sair correndo e também foi preso. Em questão de segundos, um ladrão que tinha sido preso em Nova York foi visto roubando a bolsa de uma mulher quando estava lá dentro de um metrô em Manhattan. O assaltante aproveitou que o vagão tinha parado na estação para sair correndo quando as portas abriram e, no mesmo momento, 2 policiais presenciaram a situação acontecendo. Nesse momento, eles começaram a correr atrás do meliante. O infrator até conseguiu pular a catraca do local em direção às escadas, só que isso não foi o suficiente.
Ele acabou sendo preso e a bolsa foi devolvida para sua dona na mesma hora. Não importa o que você está dirigindo, você nunca vai conseguir despistar um helicóptero. Um policial em Nova York informou à equipe aérea que um criminoso procurado no estado de Nova Jersey estava pilotando um carro branco pela cidade. Depois de receber o número da placa e procurar pela estrada, o modelo exato do carro foi encontrado. Quando isso aconteceu, o homem viu o que estava acontecendo e acelerou cada vez mais para tentar sair do campo de visão do veículo. Em um momento curioso, o piloto saiu do carro no meio da perseguição só para tirar uma foto do helicóptero. Mesmo após voltar para o carro, foi impossível para ele fugir porque a aeronave era muito rápida e perseguiu o criminoso sem parar enquanto informava outros policiais no solo sobre a sua posição. Em uma tentativa final de fuga, ele entrou em um estacionamento, mas rapidamente a polícia fechou o local e encontrou o homem procurado sozinho tentando se esconder atrás de outro carro. Na Ucrânia, uma perseguição começou quando policiais avistaram um carro não obedecendo o sinal vermelho. Na mesma hora, uma viatura seguiu o piloto e pediu para ele parar. Depois de ignorar os comandos, o piloto perdeu o controle e fez um giro de 360 graus em uma rua com gelo. Nesse momento, os oficiais foram em direção ao veículo com o policial parando bem na frente dele, mas o infrator continuou dirigindo e acelerou de maneira perigosa. A perseguição continuou durante 3 quilômetros antes do motorista ser parado, finalmente com a ajuda de alguns civis ao redor. O homem foi preso sob as acusações de dirigir bêbado 5 vezes acima do limite permitido no país e tentar acertar uma autoridade utilizando um veículo, ficando 5 anos na prisão. Outro homem que dirigiu um caminhão levando uma casa móvel de 21 metros na parte traseira levantou suspeitas da polícia sobre estar dirigindo alterado. Nesse momento, aconteceu uma perseguição bizarra na estrada com o piloto não respeitando os comandos e tentando fugir constantemente. Para a sorte dos policiais, um caminhão carregando uma casa móvel não é muito leve e, em pouco tempo, o motorista foi colocado em custódia pela tentativa fracassada de fuga. Em um momento completamente esquisito, um ladrão foi visto dirigindo um quadriciclo em chamas enquanto fugia da polícia. O veículo acabou sendo abordado rapidamente ao lado de uma rua e o suspeito continuou a fuga. Depois de fingir que era apenas um civil andando, ele foi derrubado pelos policiais e preso na hora. Um dos oficiais fez questão de dizer na gravação que o criminoso teve muita sorte de não ter sido explodido antes dele pegarem. You are so lucky that did not blow you to smithereens. 2 adolescentes de 14 e 15 anos roubaram um carro vermelho no estado da Flórida e iniciaram uma fuga. Na filmagem aérea, o carro identificado rapidamente e uma perseguição em alta velocidade começa. Em certo momento, uma viatura consegue cercar o carro, mas o piloto, menor de idade, foge para fora da estrada pela grama e o policial solicita reforço continuando atrás deles. Após fazer o motorista perder o controle na estrada, 3 viaturas cercaram o carro vermelho e os 2 infratores foram levados para a delegacia. Em uma noite na cidade de Manchester, 4 criminosos decidiram roubar um carro. Nessa mesma noite, a polícia recebeu uma denúncia sobre um carro que tinha sido roubado. Rapidamente, os oficiais identificaram o modelo e iniciaram uma perseguição que ultrapassou 100 km por hora nas ruas de Londres. Sem saída, o plano dos ladrões era parar o carro na estrada e escapar correndo. Pelo caminho na fuga a pé, eles deixaram propositalmente peças de roupa no chão para tentar confundir os policiais. Mas isso não adiantou nada. Um deles foi capturado com a ajuda de um cão farejador e depois os 4 meliantes foram condenados a mais de 11 anos na prisão por roubo e direção perigosa. Ainda em Londres, na cidade de Nottingham, um homem de 25 anos no meio da noite decidiu ignorar sinais vermelhos e acelerar em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Policiais em uma viatura viram isso acontecendo na sua frente e, na mesma hora, decidiram ir atrás dele. No meio da perseguição, o motorista quase causou um acidente fatal ao fazer uma curva desesperada para tentar fugir. Como era de se imaginar, ele tentou sair correndo do carro e acabou sendo derrubado por um policial. Depois disso, no tribunal da cidade, ele foi condenado a 12 meses de prisão e ficou proibido de dirigir por mais 3 anos. Após tentar fugir de uma abordagem policial no estado da Geórgia, uma viatura começou a perseguir o motorista que estava completamente fora de si. Ele começou a acelerar sem parar pela estrada e até cruzou para a contramão enquanto outras viaturas chegavam para continuar a perseguição na pista correta. Para acabar com esse problema o mais rápido possível, um dos policiais dirigiu diretamente no veículo para fazer ele perder o controle. Após o impacto, o meliante até tentou fugir pela floresta, mas foi rapidamente capturado pelos oficiais. Um suspeito estava dirigindo um carro roubado pelas estradas de Atlanta quando os seus pneus estouraram. O infrator rapidamente parou o carro em um posto de gasolina com a sua cúmplice e poucos segundos depois eles tentaram roubar um carro, mas acabou não dando certo.
Com acompanhamento aéreo, os policiais foram informados sobre a descrição de ambos em tempo real e conseguiram realizar a prisão no mesmo local. Um motorista perigoso foi perseguido pelas ruas da Inglaterra após fugir de uma abordagem policial e dirigir 3 vezes acima do limite de velocidade. O homem de 37 anos confirmou estar bêbado durante a perseguição e acabou sendo interceptado por um cão policial que conseguiu derrubar ele no chão depois de iniciar uma perseguição a pé. O infrator acabou sendo condenado a mais de 2 anos na prisão por dirigir perigosamente sob influência de álcool. Outro criminoso inglês estava infringindo leis de trânsito com uma van cinza em Doncaster, desrespeitando sinais vermelhos e ultrapassando todos os limites de velocidade. Quando a polícia encontrou ele, uma perseguição começou e o veículo se tornou um verdadeiro perigo nas ruas, com o motorista dirigindo sob divisões de pistas e áreas para pedestres. Depois de uma perseguição intensa, 2 viaturas conseguiram forçar o veículo a parar, mas o motorista tentou continuar escapando a pé. A tentativa não foi bem sucedida e Tony Ellison, de 39 anos, ficou preso durante 1 ano e meio após essa ocorrência e foi proibido de dirigir por mais 1 ano. No meio da noite, em uma estrada, um carro desrespeitou as leis de trânsito e começou a dirigir na contramão. No mesmo momento, uma viatura viu isso, ligou as luzes e iniciou uma perseguição que durou mais de 4 minutos. Depois de chamar reforço pelo rádio, múltiplas viaturas apareceram, conseguiram interceptar o carro e prender um infrator. Por incrível que pareça, um cavalo conseguiu ajudar a polícia australiana a achar um ladrão. Na filmagem é mostrado o momento exato em que o cavalo encurrala o suspeito em um subúrbio enquanto outros policiais a pé realizam a prisão. A polícia de Queensland passou por um momento anormal quando um homem e uma mulher foram identificados como suspeitos de roubar um ônibus. Quando os oficiais abordaram o veículo, os 2 suspeitos tentaram iniciar uma tentativa de fuga, deixando a situação ainda pior. Um dos policiais precisou até quebrar a janela lateral para fazer com que eles saíssem do ônibus. O homem de 27 anos e a mulher de 31 anos foram presos pelo uso ilegal do veículo e por não obedecerem às ordens da polícia. Durante uma abordagem feita pela polícia, um homem era suspeito de estar sob posse de substâncias ilegais em um parque local. Ao identificar que ele realmente tinha um porte ilegal, o infrator saiu correndo e um dos policiais iniciou uma perseguição de moto. A situação ficou difícil, mas tudo se resolveu quando um civil decidiu ajudar os policiais e derrubou o criminoso no chão. Graças à ação rápida do cidadão, os policiais conseguiram prender o homem e eles fizeram questão de expressar a sua gratidão pela ajuda. Durante uma perseguição policial no estado da Flórida, um suspeito bateu com seu carro em uma árvore e correu em direção a um campo para tentar escapar. Mas o que ele não imaginava era que um rebanho de gado que estava passando no mesmo momento iria começar a seguir o fugitivo. O helicóptero da polícia, que estava acompanhando cada momento com uma câmera de visão térmica, avisou isso para os oficiais e eles se aproximaram do suspeito que tentou escapar por uma cerca. Com a ajuda dos bovinos, o criminoso foi colocado em custódia e a prisão aconteceu. Um ladrão que tinha acabado de roubar um carro começou a fugir em alta velocidade pela estrada, desrespeitando todos os sinais vermelhos. Novamente, um helicóptero tático rastreou o motorista e informou as viaturas sobre a sua posição. Durante a perseguição, os pneus do carro que o criminoso estavam furaram e começaram a soltar faíscas. Depois de pilotar durante minutos nessas condições, o suspeito abandonou o carro e correu para uma floresta. Para facilitar o trabalho, policiais enviaram um cão farejador que localizou o meliante e mordeu ele na virilha. Com o criminoso neutralizado, ele foi levado ao hospital sob custódia e depois foi preso. Em Ohio, um homem chamado Bill se tornou um herói improvável a ajudar a polícia na prisão de um suspeito armado que estava fugindo. Durante uma perseguição, Bill, saindo de uma bicicleta, viu os oficiais atrás de um jovem e decidiu agir utilizando apenas um movimento de perna que foi crucial para salvar a vida de todos no local. Com o suspeito derrubado, a polícia conseguiu intervir e desarmá-lo imediatamente. Então é isso, galerinha. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.